Essas são as oportunidades que Deus nos dá e nós precisamos aproveitá-las totalmente, absorvendo o máximo possível do conhecimento que Deus tem para transmitir aos nossos corações. Por isso, hoje nós vamos discorrer sobre a palavra de Deus, falando sobre um tema muito oportuno. E eu espero que você esteja ligado e que receba a unção e o poder liberados por esta palavra. O tema de hoje é permanecendo firmes na fé. Permanecendo firmes na fé. Um texto que se encontra em Efésios, capítulo 6, do versículo de número 10 ao versículo de número 18. Vai trazer muita luz sobre este tema para as nossas vidas. Vamos ler o texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis ou firmes, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu quero começar perguntando a você: você está firme na fé? Existe essa convicção no seu coração? Olha que nós estamos passando por tempos difíceis, trabalhosos, onde a nossa fé é provada diariamente. Nós estamos vivendo conflitos constantes, conflitos que se dão no âmbito da intelectualidade, conflitos, que nós estamos aí travando contra as forças espirituais malignas, e nós precisamos ter a convicção da firmeza da nossa fé para não nos tornarmos estatística naqueles que são desviados. Preste bem atenção nisso, porque nós estamos falando de algo muito importante, nós estamos falando da continuidade da sua posição de firmeza na presença do Senhor. Então é necessário, há uma pergunta a ser respondida: o que podemos fazer para dar continuidade a esta firmeza de fé? Se você está firme, maravilha, ótimo, que bom, mas como dar continuidade a isso? E talvez você diga: pastor, eu estou titubeante na fé, então como eu posso assumir uma postura de firmeza? E o texto, ele traz luz para responder estes questionamentos. Assim a palavra de Deus tem resposta para os nossos questionamentos. E o Senhor, Ele então traz luz sobre essas dúvidas, sobre essas questões, dizendo sempre para nós: o Senhor é conosco, Ele tem resposta e Ele tem vitória para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele afirma no texto que nós lemos, que nós, para mantermos a nossa posição de fé, precisamos viver uma vida de intensa batalha espiritual. Ele vai dizer no versículo de número 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra homens, mas existe uma luta. Em dizer que não é contra homens, ele está dizendo mais contra, ou seja, existe uma luta, existe um combate que deve ser travado todos os dias de nossa vida, ainda mais nesses tempos onde as trevas elas estão cada dia mais intensas sobre um mundo que despreza a revelação de Deus, que despreza o amor de Deus. Então nós temos um combate diário a ser travado. E o que nós precisamos compreender acerca desta luta? Eu separei duas coisas aqui para discorrer, para levar luz ao seu coração, ao seu entendimento, para que você se mantenha firme ou para que você tome uma posição de firmeza. O importante é que naquele dia estejamos todos prontos para nos encontrar com o Senhor Jesus. Eu sei que é isso que você quer para a sua vida e é o que eu quero para a sua vida, meu irmão. Então você que nos ouve nesta manhã, neste dia, mesmo que você não seja ainda uma pessoa convertida, o Espírito Santo pode abrir o seu coração e você compreender que Deus te chama a uma condição de vida na presença dEle, é uma postura de fé.
Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você nesta manhã. O que precisamos saber acerca desta luta? A primeira coisa, contra quem devemos lutar? Ora, se temos um combate a ser travado diariamente, contra quem precisamos lutar? E às vezes, a melhor forma de saber contra quem precisamos lutar é saber contra quem não precisamos lutar. É saber quem não são os nossos adversários. Entenda, nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra os homens, como nos afirma o texto que lemos há pouco. A luta física não é, portanto, a nossa luta, mas a luta deve ser travada, a nossa luta deve ser travada na dimensão intelectual, com o objetivo de destruir fortalezas mentais e sofismas, conforme nos diz o texto sagrado lá em 2 Coríntios, capítulo 10, melhor falando, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, olha o que nos diz o texto sagrado: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, ou à vontade de Cristo. Então precisamos entender que a nossa luta se dá em um âmbito intelectual, no âmbito do pensamento, da mente, porque as pessoas têm tido as suas mentes dominadas. A palavra de Deus chama isso de fortalezas mentais. Esse domínio, o inimigo então forma essas fortalezas e dificulta a penetração do Evangelho, o entendimento, a compreensão da vontade, do querer de Deus para as suas vidas. Existem aí sofismas, esses falsos conceitos que as pessoas têm como certo, conceitos que elas têm como verdadeiros, e no fim são falácias, são enganações, e o diabo ele está atuando no mundo, trazendo todo este falso conceito sobre o Evangelho, essas percepções errôneas acerca da fé, como se o Evangelho fosse nada mais, nada menos do que uma utopia, como se a fé que professamos faz apenas parte de um âmbito de religiosidade e não uma realidade espiritual a ser vivida. Mas nós temos o contraponto, e o contraponto são as armas espirituais que devemos usar para destruir essas fortalezas, para que os pensamentos venham cativos à obediência, à vontade do nosso Deus e Pai. E é claro, nós temos que lutar contra todo um sistema diabólico que domina este mundo tenebroso, não contra instituições públicas constituídas, mas contra a forma destas instituições agirem, contra a forma que se destoa da vontade de Deus, que se destoa daquilo que são os princípios espirituais estabelecidos na própria palavra de Deus. Então, querido, você precisa compreender que você tem um combate, mas o seu combate diário não é um combate que deve ser dado contra os homens, contra as instituições. Não é disso que Paulo está falando aqui. A manutenção da firmeza de nossa fé depende do nosso êxito neste combate. Então nós precisamos entender que não devemos combater contra homens. Combater contra homens é um erro. Nós temos que combater contra estas forças espirituais que estão disseminando engano, que estão trazendo filosofias, que estão trazendo pensamentos que não são coerentes à vontade de Deus, que estão trazendo ideologias que são completamente contrárias, antagônicas àquilo que Deus revela ser a sua vontade na sua palavra. Essa é a nossa luta diária. Nós precisamos batalhar contra o inferno diariamente para alcançar o êxito na nossa própria estabilidade de fé e na estabilidade de fé dos nossos irmãos, e para também alcançarmos os corações de pessoas que estão aí fora, carentes da graça e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É contra esse sistema diabólico que nós devemos lutar. Isso não quer dizer que estes homens que se permitem ser instrumentos na mão do diabo, estes homens que têm feito o mal em benefício pessoal, eles não são responsáveis por suas atitudes. É claro que são. E Deus, ao seu tempo, vai trazer o juízo sobre eles. O que a palavra está falando é que esse não é o alvo de nossa batalha. O alvo de nossa batalha, como falamos anteriormente, está além disso. Está em um âmbito
espiritual e sobrenatural. Estes homens darão conta de suas más obras, de seus pecados a Deus em seu tempo, no tempo próprio. Então, nós agora sabemos contra quem não devemos lutar, não é? O alvo de nossa luta são essas forças diabólicas, não é? Mas há uma segunda coisa posta aqui que nós precisamos entender. A primeira é saber contra quem devemos lutar ou contra quem não devemos lutar. E a segunda é como devemos lutar. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque é importantíssimo você saber como batalhar. Você quer alcançar a vitória, permanecer firme. Você quer ajudar na permanência da firmeza dos teus irmãos em Cristo. Você quer alcançar vidas, tirando-as das trevas e trazendo uma postura de firmeza na fé. Então você precisa compreender como que você deve batalhar. Como deve ser a sua batalha espiritual. A partir do capítulo 6 da Epístola aos Efésios, versículo 10, nós começamos a entender o que finalmente, preste atenção no que eu estou dizendo a você, o que finalmente devemos fazer para nos manter firmes. Agora, os capítulos que antecedem ao capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir, eles trazem um conteúdo doutrinário que é fundamental para o propósito da nossa firmeza em Cristo. Quando o apóstolo fala finalmente, ou depois de tudo, devemos fazer estas coisas que são elencadas nos versículos lidos, isso não nos isenta de estarmos fazendo aquilo que antecedeu este momento, esta revelação final. É necessário que nós nos apoderemos de tudo aquilo que Deus tem para nós e toda a orientação divina para conseguirmos suplantar as forças espirituais da maldade e permanecermos firmes na fé. Ou seja, temos que fazer o que vem a partir de Efésios 6:10, sem nos esquecer de também fazer o que está nos capítulos anteriores. Então, respondendo à pergunta, como devemos lutar, nós podemos destacar no texto algumas formas deste combate. O que antecede aos versículos e ao capítulo lido, e também o que vem finalmente. Então, o que antecede fala sobre como devemos combater, como devemos travar essa luta. E eu gostaria de falar algumas coisas para você aqui. A primeira delas é que nós precisamos conhecer nossa posição como cristãos. Nós jamais teremos êxito na nossa batalha, nós jamais permaneceremos firmes na fé, vencendo as oposições de Satanás, vencendo o engano de Satanás, se não conhecermos a nossa posição como cristãos. E Paulo, escrevendo esta epístola, ele deixa muito claro esta posição. Nós não vamos aqui detalhar, trazer de forma minuciosa toda essa doutrina, nos faltaria tempo, é claro. Mas eu quero pincelar rapidamente aqueles que poderíamos dizer ser os tópicos para o desenvolvimento desse entendimento. Ele fala para mim sobre 3 coisas principais. Nós somos escolhidos e selados para o dia da redenção, somos salvos pela graça e somos unidos em um corpo. Se você não entende a sua posição como cristão, se você não entende que você é alguém escolhido e que você é alguém selado depois da sua conversão para o dia da redenção, se você não entende que a graça te alcançou e por isso você é salvo, e se você não entende que hoje você faz parte de um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo, a verdadeira igreja, porque a igreja não são aqueles que dizem ser igreja. A igreja é formada dos que verdadeiramente são lavados e remidos no sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conhecer a nossa posição cristã nos dá a legalidade para essa batalha. Se somos verdadeiramente convertidos e transformados, então nós temos legalidade para esta batalha, porque os convocados a esta batalha não são aqueles que se dizem cristãos, que o são nominalmente, mas os de fato convertidos e transformados pelo poder da obra redentora de Cristo Jesus. Se você não é uma pessoa ainda transformada pelo poder, aleluia, da cruz do Calvário, você não tem esta legalidade.
É por isso que você precisa compreender a sua posição, mas uma vez transformado no poder do Senhor, compreendendo que você faz parte de um corpo, e este é o corpo de Cristo, compreendendo que você é alguém eleito e é alguém selado para a redenção, você então toma esta posição, e você pode com toda a autoridade repreender ao diabo, batalhar contra as obras das trevas, batalhar contra este mundo espiritual da maldade, que se revela em todos os atos hediondos que nós temos visto diante dos nossos olhos, neste mundo tenebroso. Olha como é importante conhecer nossa posição em Cristo, conhecer nossa posição como cristãos, conhecer que somos em Deus, e somos até muito mais do que pensamos ser, porque nós fazemos parte de um corpo, cuja o cabeça é Jesus, ou a cabeça é Jesus, e Ele dá a autoridade do seu nome, a autoridade que Ele conquistou na cruz do Calvário, a sua igreja, o seu corpo, para que a sua igreja continue a fazer a obra que Ele principiou nesta terra. Isso é muito forte, e isso é muito importante. Muitos de nós, irmãos, não temos esse entendimento de quem somos em Cristo, e às vezes temos medo do mundo sobrenatural, temos medo de repreender o diabo, ou não temos o conhecimento, não sabemos como fazê-lo. Mas eu quero que você entenda que este é o alicerce, você precisa pisar firme nisso. Uma segunda coisa, isso também antecede as últimas faladas por Paulo. Nós temos que entender que a forma de andarmos, a prática do verdadeiro cristianismo, isso conta muito na nossa batalha espiritual. Conta muito. Porque isso fala de uma condição de vida, uma nova realidade de vida, que agora não é mais determinada pela inclinação carnal, como foi no tempo em que não estávamos no Senhor, antes de sermos transformados, antes de sermos convertidos. Então isso fala de uma nova postura, de uma nova realidade na nossa natureza, e nós precisamos evidenciar esta nova realidade, vivendo isto, um verdadeiro cristianismo, não só falando ou teorizando, mas nós temos que vivê-lo na prática. Esse é o nosso grande desafio, e Paulo vai abordar muitos aspectos desta forma de viver o Evangelho. Ele vai falar sobre as nossas relações com outros cristãos, e que nós devemos promover a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou seja, precisamos estar desenvolvendo a paz com os santos, desenvolvendo a paz com os nossos irmãos, com a igreja de Jesus, para não quebrar este vínculo no Espírito Santo, essa unidade no Espírito Santo. Nós precisamos viver uma realidade de relacionamento que construa a paz e que mantenha a unidade no Espírito Santo de toda a igreja. Você é um agente de paz e não um agente de conflito dentro da casa de Deus. Você é chamado para somar e não para dividir, e é chamado para multiplicar, no sentido de acrescentar vida, fazendo discípulos de tantas outras pessoas que estão aí fora, precisando ouvir a palavra do Evangelho. Você é o instrumento de Deus. Mas então, em primeiro ponto, é a relação com outros cristãos, é a forma de evidenciarmos essa nova vida, e Paulo fala sobre isso. Um outro ponto é atuando na edificação do corpo de Cristo, na igreja. Ele vai falar que nós somos dados à igreja para sermos de instrumentos para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Você é uma pedra espiritual que vai compor um edifício para a habitação do Espírito Santo. Então você é uma pedra e outros virão e estarão sobre você, aqueles que você alcançará, outras gerações que virão, não sei. Mas o importante é que você compreenda que você está ali para a edificação, para compor um todo, mas também que você é parte essencial disso. E você vive um testemunho quando você está inserido e você está comprometido com a igreja, que é o corpo do Senhor. E sinceramente, irmão, vir à igreja uma vez por semana, lá no domingo, e você sai, fala com algumas pessoas e vai embora, isso não é um real comprometimento. Existem talentos e dons na sua vida que Deus quer usar. E aí você vai dar o testemunho, você vai viver esta realidade de um verdadeiro cristão que coopera com a edificação do corpo do Senhor, abandonando a nossa vida pregressa,
deixando o velho homem morrer, aquela velha natureza, não permitindo que ela novamente se levante. Paulo diz que não podemos edificar aquilo que já foi destruído, escrevendo aos Gálatas. Então, essa natureza foi destruída em nós, e não podemos dar margem para que ela possa reviver através do pecado. Nós também devemos testemunhar de que somos imitadores de Deus, fazemos aquelas obras que Jesus fez, praticamos o que Jesus praticou. Isso vai dar testemunho ao mundo de que somos verdadeiramente cristãos. Devemos nos encher do Espírito, diz Paulo, viver uma vida espiritualmente plena. Eu não sei como que cristãos podem se conformar em serem rasteiros na fé, em serem rasteiros na espiritualidade, em serem rasteiros no conhecimento da palavra de Deus. Deus não lhe chamou para isso. Deus colocou em você o seu Espírito para te dar entendimento da vontade dEle. Como conhecer a mente de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Como ter comunhão com Deus se você não dedica tempo à intercessão, à oração? Como crescer na graça e no conhecimento do Senhor se não há dedicação na sua vida? Encha-se do Espírito Santo de Deus e viva relações familiares, profissionais, no âmbito social aí, construtivas e que agradem a Deus. E por que isso é importante na nossa batalha espiritual? É porque quando você dá testemunho destas coisas, você dá testemunho de uma verdadeira vida cristã. O mundo não precisa ver alguém de sucesso, isso eles já veem lá fora. O mundo não quer olhar e enxergar em nós cristãos apenas uma vida abençoada por Deus. Isso é importante, claro que é. Mas sinceramente, quantas pessoas aí fora são pessoas prósperas, são pessoas saudáveis, são pessoas belas? Não é disso que se trata o Evangelho. O mundo precisa olhar para nós e ver um estilo de vida diferente, um estilo de vida condizente às coisas que são lá de cima, as coisas inerentes ao reino do Senhor e não inerentes a este reino terreno. Isso faz toda a diferença, porque isso fala acerca de quem é a igreja. E vivendo aquilo que somos chamados a viver, nós confrontamos as trevas, levando a luz do Evangelho que está emanando, né, a partir de nós, pelo Espírito, pela palavra que estão injetados em nós. Isso é importante demais, irmão. Creia que o Senhor, Ele quer fazer muito através da tua vida e fazer de você um exemplo para muitas outras pessoas. E então, voltando, o que Paulo chama de finalmente, aí nós entramos nos versículos lidos, para falar sobre o que como devemos, né, combater este combate, travar esta luta que está proposta a nós. E então, voltando a este finalmente, ou a partir deste finalmente, eu vou apontar mais algumas coisas para você. Em terceiro lugar, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Paulo, escrevendo essa epístola, em 2 momentos, ele fala sobre a sua intercessão sobre a igreja, ou pela igreja que estava em Éfeso. Olha só, no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, Paulo diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E preste agora atenção no versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo orava pela igreja em Éfeso, para que houvesse iluminação no entendimento desses irmãos, e que esses irmãos compreendessem a grandeza do poder de Deus, que operava em favor de suas vidas. Quando Paulo fala que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, está diretamente ligado à oração que ele fazia por esses irmãos. Abre o entendimento deles, ó Pai, para que eles compreendam que existe um poder manifestado em favor deles. Então eles precisam compreender a grandeza deste poder que está operando em favor deles. E é isso que nós estamos agora falando. Fortalecer-nos na força do poder do Senhor implica em dizer que nós precisamos conhecer este poder. Precisamos conhecer, e este poder está revelado na palavra do Senhor. E este poder também é percebido na experiência diária que temos com Deus. Enfrentando as oposições, enfrentando as lutas, nós vamos adquirir experiência
eu quero dizer para você que você tem grandes experiências com Deus. Talvez você esteja relativizando essas experiências, mas se você é um verdadeiro, um genuíno cristão, você já orou e já teve resposta. Você já batalhou e já venceu. E você tem experiências com o Senhor, e estas experiências, elas te dão uma percepção da grandeza do poder de Deus. Uau! O Senhor me deu vitória nessa área, me deu vitória nessa casa. Deus é tremendo. E essa percepção também é tida na vida dos irmãos, no testemunho alheio, no testemunho de outros componentes desse corpo que nos fortalece. A segunda oração de Paulo, em Efésios 3,16, olha o sentido da sua oração. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, as riquezas do Pai, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Aqui ele está dizendo que o Espírito está em nós, também com o propósito de nos fortalecer, e nos fortalecer no íntimo, e nos fortalecer com o poder divino. As nossas emoções serão fortalecidas pelo poder de Deus. Olha, isso é importante, porque tem muita gente que está fragilizada em suas emoções, tem muita gente que tem sentido temores, tem sentido angústias, tem tido incertezas, tem sentido medo do futuro. O que o texto está dizendo é: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus está através da presença do Espírito Santo no seu íntimo, para fortalecer a sua fé, mas também para fortalecê-lo emocionalmente. Emocionalmente. Você não vai estar desequilibrado emocionalmente, você não vai estar fragilizado. O medo não vai dominar você no momento da luta, no momento da batalha. Você vai se sentir fortalecido, com coragem, porque o Senhor será contigo, você vai entender isso. Há uma presença gloriosa, é a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos dando forças para vencermos esses males. Na luta contra o inimigo de nossas almas, nós vamos prevalecer. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nesta luta contra os poderes demoníacos, precisamos nos valer da força do seu poder, do poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma quarta coisa, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Eu acho muito interessante e me chama a atenção o apóstolo Paulo dizer: revistam-se de toda a armadura. Ele não fala apenas da armadura, mas de todas as partes dessa armadura. E sabe por quê? Porque existe um mal que é praticado desde os primórdios da igreja, pelo que nos parece. Nós temos alguns irmãos que estão se munindo de algumas partes dessa armadura, mas não de toda a armadura. Existem alguns que tomam do capacete da salvação, mas se esquecem de empunhar a espada do Espírito. Existem alguns que estão até com a espada do Espírito bem afiada, mas não estão embraçando o escudo da fé. E o apóstolo está chamando a atenção para que nós precisamos nos revestir de toda esta armadura, não deixando assim brechas em nossas vidas, e nem tampouco deixando de ter todo o potencial para a batalha. Quando não fazemos uso de toda esta armadura, consequentemente, é claro, nós vamos deixar de usar todo o potencial que essa armadura pode trazer a nós. Estaremos então em desvantagem na batalha contra as forças espirituais da maldade. Então ele segue dizendo: cinja-se com o cinto da verdade. Que é a verdade, irmão? Nossa mente precisa estar impregnada da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não deixe que as falácias deste mundo, que os engodos, que esses sofismas, eles penetrem a sua mente, faça você crer naquilo que está desassociado da revelação bíblica. Alimente a sua mente com os princípios cristãos. Entenda qual é a vontade, ensina qual é a vontade de Deus. Conhecer a Bíblia é conhecer a mente de Deus, é conhecer o querer de Deus. Isso deve fortalecer a sua mente. Então cinja-se com o cinto da verdade, vista-se da couraça da justiça. Uma vida santa impedirá as acusações de Satanás. Uma vida que não tem manchas. Isso não quer dizer que você não erre. Isso não quer dizer que não tropecemos em algum pecado. Quer dizer que não somos dominados pelo pecado, que não temos prazer nele. E se acontecer como um acidente, o pecar, nós vamos confessar, nos arrepender e abandonar. E o Espírito Santo estará conosco, nos dando forças para tal tarefa. Mas o inimigo não pode achar uma brecha pecaminosa em você para lhe acusar e dizer quem é você nessa luta. Você é alguém que vive na prática de tal e tal pecado. Imagine você, isso vai minar as suas forças.
e vai fazer com que você perca a sua posição e a sua estabilidade espiritual. Calce os pés na prontidão do Evangelho. Na prontidão do Evangelho da paz. É você estar sempre preparado para a evangelização, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus, para dizer que a esperança, aleluia, a esperança no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele morreu para salvar os pecadores. Embrace o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós precisamos, neste tempo, embraçar este escudo. O inimigo tem lançado muitas setas sobre nossas vidas, e outras virão, outras tantas. Nós estamos vivendo em um tempo em que as perseguições ao cristianismo têm se avolumado diariamente. As notícias que nós recebemos, basta você fazer uma simples pesquisa, você vai ver como essas perseguições têm aumentado no mundo afora, e no nosso país também. Não se iluda, não se iluda. A liberdade religiosa começa a ser perseguida. Nós precisamos tomar ciência disso, e o escudo da fé precisa ser embraçado por todos nós cristãos, porque só assim poderemos impedir ou apagar todas as setas inflamadas do maligno. Isto é o que nos diz a palavra do Senhor. Use o capacete da salvação. Esse é o primeiro passo, não é? Nós somos salvos, precisamos entender isso. Nós somos libertos do jugo do pecado. Nós não devemos nada a Satanás, nada. Não permita que ele te oprima, que ele te acuse. Nós não temos nada com o maligno. Nós temos com Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós fomos comprados por Cristo, nós somos propriedades particulares dele. Nós somos o corpo do Senhor. E mantenha sempre afiada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, é necessário que você seja alguém que conheça a palavra do Senhor, porque só assim você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, só assim você está munido daquilo que é verdadeiramente uma lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Como que Cristo venceu o diabo na tentação do deserto? Com a palavra do Senhor. Conhecer a palavra é uma grande vantagem, é uma arma extraordinária em que você pode derrotar o maligno, ter vitória e permanecer firme na fé. Um quinto ponto: ore em todo o tempo por sua vida, mas também pela vida de todos os teus irmãos em Cristo, todos os santos, como diz o texto, no capítulo 6, o verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Quando nós oramos pelo povo de Deus, nós estamos cobrindo-os com a nossa intercessão, mas entenda, isso é um mandamento para todos nós. Então, quando eu oro por você, e quando você ora por mim também. Estaremos nos cobrindo uns aos outros, e o poder da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, vai nos guardar, vai nos proteger. Não deixe de orar pela igreja do Senhor, não deixe de orar por um avivamento na igreja, mas também pela manutenção da fé no coração dos irmãos, para a manifestação espiritual em suas vidas. Precisamos agir como seres espirituais e não apenas como seres humanos, seres naturais. Então precisamos manifestar isso, e que a graça do Senhor esteja com todos nós. E por fim, eu digo o seguinte, ainda no versículo 18, nós precisamos nos valer de algo muito importante, que é dito aqui, né? Algumas formas desse combate nós estamos falando, isto é, como última coisa eu digo, estejam atentos. Não é isso que lemos aqui no versículo 18? Tendo isso em mente, estejam atentos. Estejam atentos. Preste bem atenção no que estou dizendo a você. Concentre-se na batalha espiritual. Não ande desapercebido, sabe por quê? Porque o diabo, ele não está brincando, ele não está distraído, ele não está gastando tempo em coisas que ele não considera importante. Ele não está na frente de uma televisão, ele quer que você fique o dia todo na frente de uma televisão, ali diante da Netflix, ou quem sabe jogando, ou isso ou aquilo, distraindo a sua mente. E eu não estou trazendo uma condenação sobre estas coisas, apenas quando estas coisas se tornam coisas principais em sua vida, apenas quando elas estão tomando o tempo que você deveria dedicar
as coisas relevantes, as coisas espirituais. Esta é minha palavra condenatória. E é por isso que eu chamo a sua atenção para isso. Esteja atentos. Isso está em concordância com o que Jesus disse aos seus discípulos, que ecoa entre nós hoje, que também somos discípulos do Senhor. Vigiai. Queridos, não se distraia, não brinque com o diabo, porque o diabo não está brincando com nenhum de nós. É necessário, para permanecermos firmes, que tenhamos concentração na missão da luta espiritual. Esta luta é diária e nós não podemos vacilar. Você é alguém cuja vitória já está determinada sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e que você permaneça firme na fé, inabalável na fé, e esteja em pé na presença de Deus naquele grande dia. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.